Boa tarde, queridos alunos do sexto ano. Hoje vamos dar continuidade aí à nossa sequência didática número 4, que trata da integração entre os sistemas digestório, respiratório e cardiovascular, tá? E no meio disso tudo, né, nós vimos semana passada sobre a nutrição, já falamos um pouco sobre a digestão e hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório. Muito bem. Então, olha só, o processo de respiração, ele costuma ser dividido em dois processos, tá? Que, na verdade, são complementares, ok? Então, a gente usa a palavra respiração com dois significados. O primeiro significado é o significado de respiração celular, que é o processo que nós realizamos dentro das nossas células para liberar a energia que nós obtemos dos alimentos, tá? E as trocas gasosas, que é esse processo de inspirar e expirar. Quando nós inspiramos, absorvemos o oxigênio. Quando nós expiramos, eliminamos o gás carbônico produzido. Então, hoje nós vamos tentar entender um pouco melhor como é que esses processos, estão interligados, né? São processos que, na verdade, como eu falei para vocês, são complementares, tá certo? Fazem parte de um único grande processo que ocorre no nosso corpo. Muito bem, quando eu falo de respiração celular, tá certo? Eu estou me referindo a um processo que ocorre dentro das nossas células para liberar a energia dos alimentos. Então, olha só, eu tenho aqui nesse esqueminha uma célula, tá? E essa célulazinha, né, formada pela, que está aqui, ela, representada aqui, ela tem aquela estrutura básica de uma célula, formada pelo núcleo, citoplasma e membrana plasmática, tá certo? Lá no citoplasma da célula, quando essa célula ela tem nutrientes, não é qualquer nutriente, tá? O principal que vai ser usado nesse processo aí é a glicose, tá certo? Então, quando essa célula ela tem glicose e essa glicose está em presença do gás oxigênio, ocorre uma reação entre a glicose e o oxigênio, uma reação química, tá? E nessa reação química ocorre a liberação de energia que pode ser utilizada pela célula e vai ser produzido também vapor de água e dióxido de carbono, CO2, né, que é o gás carbônico que nós liberamos do nosso corpo no processo respiratório. Então, quando eu falo de respiração celular, eu estou me referindo a todo esse processo aqui que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Estou me referindo à reação que ocorre entre os nutrientes energéticos, no caso da glicose, com o oxigênio do ar atmosférico que nós adquirimos, absorvemos na respiração e na inspiração, né? E, né, essa reação vai liberar energia, vapor de água e dióxido de carbono, gás carbônico, tá certo? Então, esse é o processo da respiração celular. Para que ele ocorra, como eu disse anteriormente, eu preciso de um nutriente energético, que é a glicose, e preciso também do gás oxigênio. Essas duas substâncias elas vão interagir dentro da célula para realizar esse processo que nós chamamos então de respiração celular. Tá? Então, esse é um processo que ocorre dentro das células. Ok? Muito bem. E as trocas gasosas? As trocas gasosas são um processo mais amplo que vai acontecer dentro dos nossos pulmões. Então, vai ser um pouquinho diferente da respiração celular. Nada mais é do que a gente encher o pulmão de ar e tirar o gás oxigênio desse ar, depois esvaziar o pulmão e mandar para fora o gás carbônico que nós produzimos. Então, este é, o processo das trocas gasosas, tá certo? É a absorção do gás oxigênio e a liberação do gás carbônico, né? Então, por exemplo, a pessoa, aqui eu estou mostrando para vocês uma pessoa, né, que está respirando ofegante, provavelmente depois
de uma atividade física. Então, ela está, ó, colocando o gás oxigênio para fora, para dentro, desculpa, e eliminando o gás carbônico que ela produziu no interior do corpo. Bom, o sistema respiratório vai ser responsável aí por essa respiração, né, pelas trocas gasosas, ok? Sempre que eu falar só respiração, estou me referindo às trocas gasosas, certo? Quando eu quiser me referir ao processo que ocorre na célula, eu vou falar sempre respiração celular, combinado? Então, olha lá, o sistema responsável, então, por promover a entrada do oxigênio no corpo é o sistema respiratório. E ele também é responsável por eliminar o gás carbônico. Então, aqui nessa figura, a gente tem uma ilustração, certo, do nosso sistema respiratório. E aí, a gente pode observar aqui a cavidade nasal, que é essa região onde a gente vai encontrar aí o nariz, né, essa região aqui na face, cavidade nasal. A faringe, que é um órgão comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. A faringe, ela é seguida aí, desculpa, pela laringe. A laringe é continuada aí na traqueia. A traqueia, num determinado ponto, vai se ramificar. 2 ramos que vão adentrar os pulmões, tá? São chamados de brônquios. Os brônquios também se ramificam mais e dão origem aos bronquíolos. E os bronquíolos, lá no finalzinho deles, a gente vai encontrar estruturas como essa daqui, que são os alvéolos pulmonares. Tá? Então, os bronquíolos, brônquios e alvéolos pulmonares já vão estar presentes dentro desses 2 órgãos que nós chamamos de pulmões, ok? Nessa imagem aqui, a gente também consegue visualizar, bem aqui embaixo dos pulmões, ó, o músculo diafragma. A minha câmera ficou um pouquinho na frente, mas dá para a gente observar bem aqui, ó, o músculo diafragma, que é um dos músculos responsáveis aí pelos movimentos respiratórios. Muito bem, então vamos rever quais são os órgãos, né, do sistema respiratório. Então, ele é formado por cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, que se dividem aí também em bronquíolos, pulmões e os alvéolos pulmonares, como eu mostrei na ilustração anterior. Então, a gente tem aqui a narina, a cavidade nasal, né, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios. Esses menorzinhos são bronquíolos e lá no finalzinho deles nós vamos encontrar os alvéolos pulmonares, que são os locais onde as trocas gasosas ocorrem, certo? E nós temos aqui, logo abaixo dos pulmões, o músculo diafragma, que, como eu disse anteriormente, é um dos responsáveis aí pelos movimentos respiratórios. Bom, vamos falar um pouquinho dos pulmões agora, né? Nós temos 2 pulmões, pulmão direito e pulmão esquerdo, tá? Esses pulmões, eles são formados a partir dos brônquios, que se dividem em bronquíolos, que se ramificam muito e vão dar origem a estruturas como essas aqui, que são os alvéolos pulmonares. Cada pulmão é formado por milhares de alvéolos pulmonares, tá? Milhares. E esses alvéolos pulmonares são pequenas bolsinhas, ó, pequenas bolsinhas recobertas de vasos sanguíneos. Então, eles têm uma camada de células muito fininha, né, que está encostadinha aí nesses vasos sanguíneos. E é por isso que por essa superfície aí dos alvéolos nós conseguimos realizar as trocas gasosas, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, ó, como ocorrem as trocas gasosas? Né? Como será que essas trocas gasosas ocorrem? Trocas gasosas entre o meio ambiente, né, o ar atmosférico, e o nosso corpo. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo. Isso, baixei aqui um pouquinho. Vou ficar um pouquinho pequenininha aqui, tá bom? Então, olha só. Os alvéolos pulmonares e as trocas gasosas. Nessa figura aqui, a gente tem um alvéolo pulmonar bem ampliado, para a gente ver como ele é. Então, são pequenas bolsinhas, ó, recobertas por vasos sanguíneos, bem fininhos. Nós vamos falar na próxima aula sobre o sistema cardiovascular.
E nós vamos ver que esses capilares, eles são bem fininhos mesmo, tá? Receberam esse nome porque são vasos que têm a espessura de um fio de cabelo, tá? Então são bem fininhos. E vão estar recobrindo aí os alvéolos pulmonares, tá? Então aqui a gente tem uma visão do alvéolo por fora, ok? Repare, ó, eles estão dentro dos pulmões. Então no interior do alvéolo vai estar cheio de ar. E o que eu vou ter nesse ar? Muitos tipos diferentes de gás. Mas para a nossa respiração, né, o que vai ser importante é o gás oxigênio, tá certo? Então, se eu pegar, por exemplo, e fizer um corte aqui assim nesse alvéolo, ó, tá? Se eu pegar aqui, vamos lá, e fizer um corte nesse alvéolo, tá certo? Eu vou ter uma imagem semelhante a essa daqui, ó. E aí, o que acontece? Então, eu tenho o interior do alvéolo cheio de ar e por fora do alvéolo, ó, um vaso sanguíneo, um capilar, tá certo? O que acontece? O sangue que vai estar passando ali naquele capilar, ó, ele é um sangue que veio do corpo e vai estar carregado de gás carbônico. Então, quando ele passar pelo alvéolo, ele vai liberar esse gás carbônico no interior do alvéolo e vai retirar do ar que está no interior do alvéolo o gás oxigênio. Então, é nessa estrutura aqui, no alvéolo pulmonar, que vão ocorrer as trocas gasosas. É nesse local aqui que o gás carbônico vai ser lançado dentro do alvéolo, por esses vasos sanguíneos que estão chegando ali, tá? E que o oxigênio que está dentro do alvéolo vai passar para as células do nosso sangue. Então, os alvéolos são o local do nosso corpo onde as trocas gasosas elas acontecem, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse processo, manda para mim lá no fórum que eu respondo, tá? Mas é isso que acontece, né? O ar entra no interior dos alvéolos e quando ele entra em contato ali com o vaso sanguíneo que está passando ali, recobrindo o alvéolo, ele vai, né? As células do sangue lançam no interior do alvéolo o gás carbônico e retiram o oxigênio que está no ar que está no interior do alvéolo. O que vai acontecer com esse gás carbônico aqui? Esse gás carbônico ele vai ser lançado para fora dos pulmões pelo processo de expiração, tá certo? Então, ó, parte do gás oxigênio que entra nos pulmões passa dos alvéolos para o sangue e parte do gás carbônico que se encontra no sangue vai passar para os alvéolos. Então, esse aí é o processo das trocas gasosas. Eu falei um pouquinho com vocês sobre o diafragma, talvez vocês já tenham ouvido falar sobre esse músculo, né? E eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre ele agora. O diafragma é um músculo exclusivo de mamíferos, apenas os mamíferos apresentam esse músculo respiratório. E ele é um músculo que vai estar dividindo a cavidade torácica da cavidade abdominal. Então, ele promove uma divisão, ele fica logo abaixo ali dos pulmões, tá? E é um músculo que vai atuar diretamente nos movimentos de inspiração e expiração. Então, quando a gente vai realizar um movimento de inspiração, que é o quê? Encher o pulmão de ar, tá certo? O que acontece? Nesse momento, o diafragma, ele se contrai e abaixa, né? Ele puxa essa parte da cavidade torácica para baixo. E quando ele faz isso, ele favorece que o ar que está fora do corpo, é como se ele puxasse o ar que está fora do corpo para dentro dos pulmões. Ok? Então, esse é o movimento de inspiração, quando ocorre a contração do diafragma. Quando a gente vai expirar, que é liberar o ar que nós acabamos de colocar para dentro, ocorre o movimento inverso. Ao invés de contrair, eu vou relaxar o diafragma. E quando a gente relaxa o diafragma, ele sobe. E ao fazer esse movimento de subir, ele tende a expulsar o ar que estava dentro dos pulmões. Então, nós estamos constantemente, contraindo e relaxando o diafragma para conseguir fazer esses movimentos respiratórios.
Como eu disse anteriormente, não é só o diafragma que atua nesse processo, né? Tem a atuação de outros músculos, como por exemplo os músculos intercostais, que são aqueles que ficam entre as costelas, né? Então eles também participam desse processo de expandir a caixa torácica e depois, né, de retrair essa caixa torácica, tá? Mas com certeza é um dos principais músculos que atua nesse processo, é um músculo muito importante, né? Então temos que saber a função do diafragma, ok? Então quando vamos inspirar, né, ele contrai e desce, puxa o ar para dentro do corpo, para dentro dos pulmões. E quando vamos expirar, ele relaxa e sobe e expulsa o ar que está dentro dos pulmões, ok? Bom, nós falamos já, quando falamos do sistema gestório, desculpa, nós falamos sobre a epiglote. A epiglote é um órgão que se localiza entre a laringe e a faringe. Só lembrando, a faringe, né, é um órgão que é comum ao sistema digestório. Então, aqui por trás ela vai, né, conduzir até o esôfago, tá? E pela frente ela vai se conectar com a laringe, ok? Então, nós temos, né, vamos revisar aqui os órgãos. Cavidade nasal, onde nós encontramos as narinas. Vai se seguir aí pela faringe, aí continuando pela laringe, traqueia, brônquios. Bronquíolos, né, que vão extrair se dividindo para formar os pulmões. E lá no finalzinho nós temos os alvéolos. Então, olha só, a epiglote, tá, é esse órgãozinho que fica aqui entre a faringe e a laringe. Quando nós comemos alguma coisa ou bebemos água, por exemplo, né, o movimento de engolir faz com que a epiglote se abaixe e tampe a entrada, vai tampar essa entradinha aqui, ó, da laringe. Ela vai ser tampada pela epiglote. E aí o alimento passa direto, ó, lá para o esôfago, tá? E vai lá para o sistema digestório, ok? Quando, por um acaso, ocorre um problema no fechamento da epiglote, quando não fecha direito aqui, aí a gente engasga, né? E aí começa a tossir e tal, porque muitas vezes a água entra um pouquinho aqui, logo no início do sistema respiratório, aqui na laringe. E aí quando a gente engasga e tosse, né? A gente lança essa água, esse alimento de volta lá na faringe para que ele seja conduzido até o esôfago, certo? Então, essa é a função importantíssima da epiglote, né? Evitar a entrada de alimentos nas vias respiratórias. Porque se o alimento entra aqui, acontece que a gente não consegue respirar, ele tampa a passagem do ar. Então, é muito perigoso, né? Pode, se for alguma coisa grande, pode tampar e a gente simplesmente asfixiar e não conseguir respirar, né? Inclusive, existem algumas estratégias que devem ser seguidas em caso de engasgo, mas isso nós vamos falar mais para frente, né, quando detalharmos um pouquinho mais aí já no conteúdo do 6º ano, tá? Quando a gente detalhar um pouquinho mais o sistema respiratório. Muito bem! Então, olha só, nós estudamos a nutrição do corpo na semana passada, já estudamos o sistema digestório e agora estamos estudando o sistema respiratório. E aí eu pergunto para vocês, qual é a relação entre os sistemas respiratório e digestório? Será que eles estão interligados? Será que existe uma relação entre eles? O que vocês acham? Ah, existe. Olha só. Juntos, esses sistemas são responsáveis pela nutrição do organismo. Eles são sistemas que atuam em conjunto para que a nutrição do organismo ocorra. Então, é muito importante a gente ter essa noção. Um sistema não vai ficar sozinho e atuar sozinho, independente do outro. Eles estão interligados. Eles vão juntos garantir que o nosso organismo tenha uma nutrição adequada, que as nossas células tenham uma nutrição adequada. Por quê, professora? Presta atenção, vamos lembrar. Nós estudamos a digestão.
E nós vimos que no final do processo digestório, no final da digestão, aqueles nutrientes que chegam lá no intestino, eles são absorvidos. Eles são absorvidos. E lá a gente tem vários tipos de nutrientes, lembra? A gente tem vitaminas, sais minerais, proteínas, água e temos também os carboidratos, que são os nutrientes energéticos. E nesse caso, né, o principal nutriente que vai fornecer energia para as nossas células é a glicose, que vai ser absorvida também lá no sistema digestório. Então, o sistema digestório se encarregou de quê? De quebrar os alimentos e nutrientes que nós conseguimos usar, absorver. E ele se garantiu também a absorção desses nutrientes. E aí agora? Agora esses nutrientes são encaminhados, ó, aqui a nossa imagem. Esses nutrientes são encaminhados lá para a célula. E o sistema respiratório? Qual é a função dele nesse processo? O sistema respiratório, através, né, do processo de inspiração, garantiu que a gente vai ter oxigênio disponível. Oxigênio disponível para quê? Para que ocorra a reação entre a glicose, que é o nutriente, e o oxigênio, para liberar energia nas células. Então, olha só, para ter nutrientes e oxigênio, eu precisei da interação entre o sistema digestório e o sistema respiratório, certo? Bom, e aí, olha só, agora, o que vai acontecer aqui? Libera energia na célula, produz lá o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, né? Que vai ser liberado também pelo sistema respiratório. Então, foi graças a uma interação entre esses dois sistemas, digestório e respiratório, que eu consegui obter os dois nutrientes que eu preciso para liberar energia no interior das minhas células, ok? Então, essa é a integração entre esses dois sistemas. Bom, pessoal, espero ter ajudado, tá certo? Se vocês sentirem alguma dificuldade ou tiverem alguma dúvida, é só mandar para mim lá no fórum, tá? Que eu vou tentar sanar e vou tentar responder para vocês da melhor forma possível, tá certo? Então é isso, até a próxima.